iluminado na forma de pensar, iluminado na forma de falar e iluminado na forma de agir. Mas a condição para ser iluminado é seguir a Jesus. E ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nos Salmos 27, voltando para o Salmo 27, versículo 3, o rei Davi diz o seguinte: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. E aí o rei Davi, ele coloca o poderio dos seus adversários. Ele coloca exército e ele coloca a guerra. Mas em meio ao exército dos adversários, o poderio dos adversários, ou mesmo uma guerra que se levantasse contra ele, ele conservaria a sua confiança no Senhor. E por quê? Aí então, agora, se o rei Davi apresenta o poderio dos adversários, nós agora vamos falar do poderio de Deus. E em Romanos capítulo 8, versículo 31, diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o rei Davi, ele tinha tido muitas experiências de adversários poderosos. Teve, por exemplo, Golias, ele franzino e o Golias bem alto, e ele com uma funda e algumas pedrinhas, ele conseguiu vencer o poderio daquele adversário, porque na realidade o poderio que venceu aquele adversário chamado Golias foi o poder de Deus. E o apóstolo Paulo em Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus diz o seguinte: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, os poderes dos adversários podem atingir até o corpo, mas não pode atingir a alma, porque existe a imortalidade da alma. E Jesus diz aqui de forma bem clara: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Um tiro, seja lá de que for, pode matar o corpo, mas não mata a alma. Agora, Jesus diz aqui que se deve temer aquele que pode colocar no inferno tanto a alma como o corpo. Exatamente aquelas pessoas que não aceitem Jesus Cristo, estas Deus colocará no inferno tanto a alma como o corpo. Então a condição para se livrar do poder da punição do inferno é exatamente aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Mas voltando para o Salmo 27,
Agora o versículo 11. O rei Davi diz o seguinte: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. E aí vamos pensar, por que o rei Davi diz, e guia-me por uma vereda plana? Porque uma vereda plana, a pessoa tem acesso, a pessoa tem uma visão de todos aqueles que possam vir em sua direção. Se, porém, aquela vereda não for plana, houver muitos obstáculos, aqueles inimigos, eles podem se esconder, se espreitar, ficar num local onde aquele que vem naquela direção não perceba aqueles que estão espreitando. E essa palavra espreitar é exatamente fazer uma tocaia, para que no momento que a pessoa passe, sem nenhuma proteção, aquele adversário possa causar um dano àquela pessoa. E aí então o rei Davi diz: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. E aí em João 14:6, nós vamos encontrar exatamente o DNA de proteção de Jesus. Essa vereda plana, onde todos os adversários, sejam eles espirituais ou mesmo físicos, eles possam ser observados. E em João 14:6, Jesus diz, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é essa vereda plana onde nós identificamos aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, aquilo que é o bem, aquilo que é o mal, aquilo que é o ódio, aquilo que é o amor. Em Jesus a gente realmente pode ver, pode divisar a vida da forma como Deus deseja que vejamos a vida. Ele é exatamente a nossa proteção. Por isso que o rei Davi disse: o Senhor é a minha luz, a minha luz. Mas voltando para o Salmo 27, agora o versículo 14, é o último versículo deste Salmo. Ele diz o quê? Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Então o rei Davi, ele sabia que o Senhor é uma esperança insubstituível. Quantos anos de vida Deus conceder a cada um de nós aqui, a nossa esperança é insubstituível. Aquela pessoa que verdadeiramente aceitou Jesus e tem esta esperança, pode ocorrer o que ocorrer, estará firme, porque vai substituir Jesus por quem? Primeira pergunta, substituir por quem? Então, o salmista, no caso Davi, diz: espera tu pelo Senhor, anima-te. E aqui o que é que o rei Davi diz? Que significa essa palavra anima-te? Anima-te significa para cada um de nós que cada minuto, cada hora, cada segundo da nossa vida, a gente tem que ter coragem para viver.
a gente tem que ter ânimo para viver, porque o desânimo, ele bate a porta em muitas situações. E se nós não tivermos essa coragem, este ânimo para viver, aí então nós seremos derrotados. Seremos colocados exatamente numa situação onde nós estaremos desanimados. E aqui, animado e desanimado não significa um sorriso. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode estar com um sorriso, mas o coração está abatido. Nem sempre os lábios expressam o que se passa no coração. Nem sempre. Às vezes a pessoa está chorando, mas é um choro de alegria, é um choro de felicidade. E às vezes a pessoa está sorrindo somente por conta das aparências. Então, anima-te significa de fato, em todas as situações, nós termos a convicção de que Jesus está conosco. Como foi recitado o Salmo 23 pela nossa irmã Angelina. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas, no final aqui, nós temos de Jesus uma blindagem. O que é uma blindagem? Uma blindagem é um revestimento de proteção. Um revestimento. Quando alguém quer se proteger de algum malfeitor e tem um carro, ele vai e coloca um revestimento de proteção contra determinados tipos de munição. Aquilo é um revestimento. Uma cerâmica é também um revestimento para que proteja o que está abaixo da cerâmica. Um reboco é um revestimento para também proteger o que está por trás do reboco. Mas nós falamos aqui de coisas materiais. Mas essa blindagem, para cada um de nós, é uma blindagem, é um revestimento de proteção espiritual. E mais do que nunca, diante das adversidades, seja lá de que origem for as adversidades, nós devemos estar revestidos, nós devemos estar blindados. E aí Jesus diz aqui claramente, João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus mostra em quem nós devemos confiar. Porque a confiança em um ser humano, ela pode ser traída, pode falhar. Quando mais se espera, aquela pessoa pode falhar, mas Jesus não. Então aqui Jesus nos ensina em quem confiar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus está mostrando como nós podemos blindar o nosso coração. Como nós podemos blindar a nossa vida espiritual. Crer em Deus e crer também em Jesus. Outra coisa que Jesus fala nessa blindagem, nesse revestimento de proteção. João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz é um estado espiritual que independe das circunstâncias. Independe. Podemos atravessar muitas circunstâncias, mas com Jesus nós experimentamos a paz.
E não é uma paz apenas da saudação, a paz do Senhor. Não, é uma paz verdadeira, que em meio a qualquer situação nós experimentamos esta paz, porque a paz de Jesus é a presença dele em nossas vidas. Terceira coisa, nessa blindagem espiritual, Jesus diz em Mateus, capítulo 6, versículo 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, Jesus está dizendo, zero inquietação com o futuro. O futuro pertence a Deus. O melhor momento da nossa vida é esse que nós estamos aqui. É esse que nós estamos louvando. É esse que nós já oramos. É esse que nós já glorificamos. Esse é o melhor momento da nossa vida. Nós nem sabemos se Deus concederá outras oportunidades de estarmos aqui. Então, zero inquietação com o futuro. E para fechar essa blindagem espiritual, nós vamos para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E esse versículo aqui eu tenho uma experiência particular. Uma certa ocasião, eu estava aflito por uma situação que eu não me lembro qual agora. Aí, nessas trocas de mensagens pelo WhatsApp, aí alguém mandou para mim. Não é só o pastor que manda. O pastor também recebe. Aí alguém nesse dia mandou esse versículo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pronto. Aí quando eu pensei, lançando sobre ele. Ele quem? Jesus. Então toma Jesus. Toda ansiedade está em tuas mãos. E aí então, ele quem? Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então nesse mundo aqui, por mais problemas que nós atravessemos, vamos colocar toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações em Jesus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E aí veja o detalhe, porque ele tem cuidado de vós. É ele que cuida de nós. Às vezes a gente pensa que um ser humano cuida melhor dos outros do que Deus. Não. Deus não dorme. Deus está observando todas as circunstâncias. Desde o momento que nós fomos gerados, até o dia que nós fizermos o voo para o céu, Deus está no controle. Ele é o comandante. Ele é o comandante. Ele nunca vai deixar-nos de lado. Nunca. Ele sempre estará no comando. Por isso que a gente diz, Deus está no controle de tudo, e como dizia o diácono Roosevelt, e nos ama, apenas complementando aquele projeto Pingo d'Água, né? Deus está no controle de tudo e nos ama. Então que nessa noite a gente possa realmente fazer essa pergunta: a quem temerei? Nós somos cristãos, nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, dirigindo. E em todas as situações, todos os momentos, Ele está conosco. Ele não nos desampara. Nós podemos até falhar com Ele, mas Ele não falha conosco. Portanto, que Deus nos abençoe. Deus abençoe Mel, que Deus abençoe a Eliane, Deus abençoe todos aqui que residem aqui, a nossa irmã Angelina, toda a sua trajetória, seja lá na Primeira Igreja Batista do Jordão, onde durante muitos anos a fio nós estávamos juntos, trabalhando juntos, entendeu? Mas ela está trabalhando para Jesus em uma outra agência. Seja muito feliz, muito bem abençoada,
entendeu? E a todos nós que estamos aqui. E este local, como eu falei, traz muitas recordações da irmã Olga, do irmão Carneiro, e outras pessoas que aqui residiram no passado. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Amém. Cumprimos o horário, 9 horas, horário britânico. Estamos chegando ao final do culto. Então, agora nós queremos agradecer, antes de encerrarmos, agradecer aos donos da casa. Nós vamos louvar mais um hino para encerrar, louvando. Irmão Zé Carlos, franquear a palavra a Melk, se ele deseja dar Sim, uma palavra. pronto, tá certo. A Melk. A única palavra que eu Já é fez. agradecer a presença dos irmãos, dizer aos irmãos que voltem sempre, estamos de portas abertas para receber vocês. Amém. E viremos, viu? Todo prazer. Se Deus Todo prazer. Os irmãos podem sugerir o hino para nós cantarmos, para encerrar. 439. Ok? 439. Oração pela pátria. Irmão, quando terminar o culto, tem um bolo e um refrigerante para a gente se confraternizar. Pronto. 439. Oração pela pátria. Se o HD não falhou, né? Minha pátria para Cristo. Oração pela pátria. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense em seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero pois com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai ter vos servir, ou ficar a pátria